Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso horário, prefeito. Pronto. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde, Nerisvaldo. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova FM, as pessoas que acompanham o Chapada News. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando contigo, esclarecendo, tirando dúvidas da população. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, prefeito, eu já vou começar com essa. A gente sempre aqui no Jornal do Meio-Dia é um debate que está muito vivo e principalmente por estarmos passando por um período de eleição, né? Sim. Governador, não governador, a culpa é do prefeito, não apoiou, por isso a gente está tendo esse resultado, principalmente porque a comunicação está mais forte na nossa região. O que acontece em Iraquara, o que acontece em Boninal, em Palmeiras, quem está em Ceabra está vendo. E a gente percebe que as ações são diferentes, né? Por parte do governo, ao menos com Ceabra. E eu queria entender de você, se teve um arrependimento, você se arrependeu? Quem acompanha o Jornal do Meio-Dia teve a oportunidade de acompanhar toda a confusão, como eu bem disse. Na noite anterior, Rui Costa, através da imprensa, me ligou, pediu o horário para estar conversando com a gente no jornal, entrou no jornal ao vivo, conversou comigo. No dia seguinte, você também entrou. Existe um arrependimento? A gente ouve muitos falarem que a culpa é do prefeito, por isso que as obras não são realizadas. Você se arrependeu de ter ido ou fazer parte do grupo de ACM? Começou bem, hein? Gente, é o seguinte, Nerisvaldo, o ouvinte, foi pergunta de ouvinte aí, foi? Ou é sua? São várias perguntas, mas é minha, não vou mentir não. Essa é minha, mas a gente acompanha o dia a dia. Pronto, estamos aqui para responder. Não, Nerisvaldo, nesse sentido não, pelo seguinte, nós seguimos um caminho que naquele momento acreditávamos que estava seguindo da forma correta. O arrependimento, eu creio que se deu por colegas que pós-eleição, depois do primeiro turno, voltou e foi lá pedir a bênção, que não foi o nosso caso, certo? Então, a questão do arrependimento, nesse sentido que você está colocando, não. Por quê? Eu não mudei, eu não fui para a questão do voto em ACM por vai ganhar ou vai perder. Na verdade, foi um conjunto de coisas que naquele momento culminou naquela decisão, certo? Em relação às obras de Ceabra, que talvez, pelo que eu entendi, seja essa se questão... Se você voltasse atrás, estivesse no grupo do governador, as obras não viria para Na verdade, Nerisvaldo, como eu disse, passou o período de eleição, certo? Eu continuo prefeito, o governador foi eleito. Da minha parte, reconheço a eleição, não tenho dificuldade nenhuma quanto a isso, nunca agredi esse resultado, nunca debati sobre isso e eu não vinha de origem do grupo de ACM, certo? Tive contato 3, 4 vezes em toda a minha vida com a ACM. Em relação à tua questão sobre as obras, se você observar dentro do nosso município todas as obras que foram inauguradas pelo governo do estado, que eu na condição de ceabrense sou grato, eu nunca discordei, eu nunca falei mal, apesar de terem problemas, mas problemas vai ter em qualquer situação, problemas que eu digo no regional, na maternidade, mas na condição de ceabrense, eu seria muito ingrato se falasse que não foi algo que ajudou muito a nossa cidade. Porém, se você observar, são obras regionais. Tudo que for regional acontece. O que for municipal, a gente está aqui tratando no pós-eleição 2022, ou melhor. Mas se você observar, durante os anos anteriores, eu fiz parte, eu fui eleito pelo Rede no primeiro mandato, fui eleito pelo PP no segundo, partidos da base do governo. E nós não tivemos grande desenvoltura de obras na cidade, apesar de estar o tempo todo, se você puxar a condição das visitas que eu fiz em Salvador, puxar ali o check-in de todas as viagens que eu fiz a Salvador, vai observar que eu sempre fui atuante nessa questão. Só que, infelizmente, nós temos uma dificuldade, O município de Ceabra, ele sempre teve portas abertas para o que for regional. Para o que é da cidade de Ceabra, talvez pelo fato de Ceabra, naturalmente, já ser uma cidade que vota de graça, a questão do governo, buscaram fazer trabalhos em outras cidades que ainda tinha algo para ser debatido. O que você quer dizer vota de graça, para a gente entender? Há uma questão dentro do coração do ceabrense, talvez por uma época que nós éramos crianças ou até antes disso, existe um direcionamento natural do ceabrense de votar na base do governo e tal, de votar com o governo. Existe isso dentro do ceabrense. Quando eu digo de graça é porque, olha, acordos que não foram cumpridos, que eu cito aí. Nós tínhamos a Estrada do Velame, Estrada da Lagoa da Boa Vista, o asfalto do centro da cidade e uma série de outras coisas.
Isso foi acordado em 2021, foi assinado ordem de serviço na inauguração da maternidade, foi dado ali a largada para início da obra e a obra não aconteceu. Se você for pegar em termos de datas, você vai observar que a minha decisão de votar no ACM, ela se deu no dia 12 de setembro, 20 dias antes da eleição. Eu esperei até o último momento, entendeu? Então, se fosse hoje, você faria de novo? Na verdade, assim, vamos lá. Eu tomei uma decisão, por quê? Imagine quantas viagens e quantas vezes eu bati na porta para lutar por isso, para lutar por esses compromissos firmados. Não foi uma, nem duas, nem só 10 vezes, não. Foram diversas e diversas vezes. Quando você me pergunta, hoje seria diferente? Tem que puxar o cenário. Qual seria o cenário hoje? O que aconteceu daquela época para cá em relação a essas obras, Quer essas dizer, promessas? viveu o momento, né? Entendeu? Então, assim, eu, na condição de ceabrense, eu sempre vou estar em defesa da minha cidade. Vou pegar aqui, por exemplo, o deputado Cláudio Cajado. Em relação à quantidade de obras e à quantidade de emendas que vem via o deputado Cajado, e em relação a outros deputados, a gente vê uma injustiça na resposta no voto. Mas por quê? Naturalmente, existe alguma rejeição ao nome, existe algo voltado lá na época da presidente Dilma, na época de outros mandatos de Lula, não sei ao certo. Então, assim, existe um posicionamento que esse reconhecimento, se perguntar para todas as pessoas de Ceabra, quem foi o deputado que mais trouxe obras em Ceabra? Todo mundo vai saber dizer que foi Cajado. Porém, na urna, não representa da mesma forma. Então, resumindo, em relação ao posicionamento do agora, em relação ao anterior, né, a situação da eleição anterior, é momento, entendeu? Naquele momento existia na mesa alguns compromissos, alguns acordos no sentido de obras, e acordos, quando eu trato desse tema, é sempre ligado ao benefício da cidade, e esses benefícios não chegaram, não foram cumpridos. Ananda, pergunta 2 vou deixar para você. Voltando só para concluir. Fica à vontade, pois não. Considerando que houvesse aí a obra, que houvesse a execução, jamais iria me manifestar contra, certo? Eu sou uma pessoa que estaria para agradecer na linha de frente, mas infelizmente ainda não aconteceu. Enviei ofício durante o ano de 2023 pedindo audiência para tratar dessas questões na condição legítima de prefeito. Pedi audiência, não obtive resposta. Estou agora preparando, já está pronto, inclusive, não foi encaminhado ainda, mas já está pronto, um novo ofício na questão do estádio. Na época, nós fizemos todo o projeto, chegamos ao ponto de abrir a conta corrente para receber o depósito, porque seria um acordo feito, prefeitura que iria executar. E não foi adiante, o convênio não foi adiante. E nós estamos observando algumas cidades que o próprio governo vem, né, e executa a obra. Então, na condição de prefeito, foi construído ali um ofício de que forma que está acontecendo nas outras cidades e tal, e solicitando também para a nossa cidade. Então, a todo instante, mesmo tendo essa questão de não ter acompanhado naquele processo eleitoral de 2022, em momento nenhum nós deixamos de buscar essa parceria com o governo do Estado, porque, afinal de contas, o dinheiro é público, né? Eu só represento, o dinheiro do Estado é público, o governador representa. Então, o que acontece? O benefício é para a população, né? Não é algo particular. E eu, na condição de prefeito, tenho a obrigação de estar buscando meios de estar resolvendo os problemas da cidade. Uma das perguntas que a gente recebeu, até com certa frequência, é sobre uma possível ausência. Algumas pessoas questionam a ausência nos últimos anos do senhor aqui da cidade. Nós atravessamos a pior época que temos consciência que já existiu. A nossa era aqui, digamos que foi a pior época, que foi a pandemia. Nesse momento da pandemia, nós não fizemos publicidade pessoal. Se você observar, não existe vídeos de publicidade pessoal, certo? Ao invés de estar na rede escorando na dificuldade, na tristeza, na miséria, a gente fez um trabalho em silêncio. Na hora necessária, as coisas aconteciam. Eu não vou aqui justificar em cima de dificuldades que eu tive pós-eleição, em cima de questões familiares do meu pai, por exemplo. Não vou me justificar nisso. Mas vou me apoiar na seguinte Teve isso questão. também? Meu pai, sim. Questões pessoais. Não, tenho dificuldade. Eu sou um filho único, não tenho irmãos. Geralmente a pessoa fala filho único de homem. Não, eu só tenho meus pais, eu sou o único filho, certo? Meu pai, ele teve uma sequência de quedas, quebrou um fêmur, quebrou um ombro, depois quebrou outro ombro e tal. Então, hoje, ele tem as limitações. A gente agradece a Deus e luta para que a questão psicológica se mantenha.
né, firme e tal, ele conversa, tranquilo. Mas a parte de mobilidade tem uma série de dificuldades. Esse E, período, assim, então, te abalou com psicologicamente? certeza, isso tem 2 anos, indo para 3 anos já. E aí, resultado, eu faço parte dessa questão. Seria muito fácil para mim contratar pessoas para tomar conta, para cuidar e tal, mas lá na frente eu não quero carregar a minha parte, o meu trabalho, entendeu? E isso naturalmente me toma ali um tempo e, obviamente, me ocupa com essa questão. Não estou reclamando, certo? É algo que chegou e que eu sinto bem em fazer parte. Alguém que cuidou de mim me fez chegar onde eu sou. Chegar onde eu estou, quem eu sou, entendeu? Então, mas eu não vou me justificar nesse ponto, não. Nós modificamos a política de Seabra. Existe aí, eu não estou falando se... Eu, claro, vou dizer que melhoramos, né? Mas uma coisa que é notória, existe o antes e o pós Lago Sul, como eu sou conhecido. Em que questão? Na forma mesmo do trato. Por exemplo, por que tinha uma necessidade imensa de um prefeito na rua antigamente? Porque o prefeito andava com um talão de receita, um talão de exames, liberava a consulta, né, para A, para B. O prefeito tinha o prazer de que as pessoas fossem em busca dele para ele poder estar ali. Só que eu acredito que uma consulta, a pessoa tem que conseguir na regulação. É lá o órgão, é lá que estão as pessoas capacitadas para fazer o direcionamento. O médico é quem decide que medicamento que tem. Isso não é papel do prefeito, certo? Existe a queixa do prefeito que eu gosto de galinha, eu gosto de tomar café, não tenho dúvida disso. Então existe a queixa que Fábio não visita. Visito, só que eu sou uma pessoa do escritório, eu disse isso recentemente, eu sou uma pessoa que acompanho o sistema da prefeitura, o que está acontecendo nas contas, né, a planilha de pagamento e tal, eu confiro. Se você observar, nós temos... Fábio, você é um político vivido, sabe que é importante o contato para o político também, além de estar no escritório, mas isso também é importante. Como é que você tem lidado com isso? Mas eu tenho contato. Para se ter uma ideia... já disse isso também. Nos últimos 7 anos e meio, eu nunca dormi uma noite de sábado para domingo fora de Seabra. Eu viajo, eu resolvo alguma coisa. Agora, com a questão do meu pai, geralmente minhas viagens são bate e volta. Saio cedo, volto à noite, no máximo uma noite fora. Quando preciso resolver alguma coisa em Salvador. Mas o que é que acontece? O final de semana... Isso eu quero deixar claro pela questão de férias, de passeio, de qualquer outra história. Desafio alguém a apresentar uma foto de Fábio, seja lá onde for, numa praia. Eu não tirei férias, eu não me diverti, é exclusivamente trabalho. Uma coisa é a pessoa estar na rua, né, fazendo política, subindo, descendo, mas antes de ser prefeito eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca fui uma pessoa de frequentar bares, né, de estar... o tempo todo na rua, na casa das pessoas e tal. O que me fez chegar a ser prefeito foi exatamente o perfil. As pessoas queriam mudança naquela época. Não adiantava comer a galinha, tomar o café e não pagar as contas. Não adiantava não resolver os problemas. Não adiantava Seabra ter uma única ambulância rodando, enquanto nós tínhamos uma cidade de 46 mil habitantes sem ter o auxílio, sem ter assistência. Então, o que é que acontece? Fábio, ele é presente, sim. Ele é presente quando a folha de pagamento é paga em dias. Fábio é presente quando o buraco da rua, que aconteceu por conta de uma chuva, na sequência vai lá alguém consertar. Quando nós fizemos mais de 50, hoje já são mais de 50 quilômetros de asfalto, isso significa mais de 350 mil metros quadrados de asfalto. Quando você chega numa comunidade que tem uma praça, né, que tem ali uma quadra, comunidades que, por menor que seja, vai ter lá uma manilha, uma passagem de água, vai ter um poço artesiano. Poço artesiano foram mais de 80 com recursos próprios do município. Independente de emendas, de Codevasf ou da SERB e tal, só da prefeitura foram pagos mais de 80 poços artesianos. Então, o que é isso? Isso é presença. Né? Tem a questão da ausência, mas se chegar na questão dentro do município, dentro de quem, ou em qualquer setor administrativo, aquelas pessoas me veem constantemente. Muito bem.
12 não, Prefeito 13 Neres, horas e 19. Me chamou? Para ganhar tempo, foi Rita Enaide, que deixou na Rita caixinha. Enaide, né? Isso, deixou Mandar um na caixinha de abraço a perguntas Rita. lá. Muito bem, deixa eu fazer só mais uma pergunta para esse bloco. Silvano Júnior está em Palmeiras nos acompanhando. Estou aqui em Palmeiras trabalhando, mas sou de Ceabra. Indagação do Silvano Júnior. Prefeito, sei que o seu critério para a escolha de sua sucessora foi baseado em pesquisas de intenção de voto. Qual foi, de fato, o parâmetro usado nessas pesquisas? A gente sabe que teve rusgas, comentários. Qual foi o parâmetro, então, respondendo à indagação do Silvano Júnior? Nerisvaldo, Silvano Júnior, que fez a pergunta. Isso. Nós, lá no início do ano, no início do ano passado, nós já estamos em 2024. No início do ano passado, existiam ali uma série de pessoas que tinham interesse, né, em sucessão, em ser candidato. E as pessoas começaram a se movimentar, né? Anda para um lado, para outro e tal. E naquele período saiu saiu a conversa de que a minha candidata já estava escolhida, que era Neném. O que é que eu fiz? Nós, inclusive em um evento do DENIT, na Câmara de Vereadores, em uma reunião do DENIT, pós-reunião, eu chamei todos para um espaço e fomos conversar sobre isso. Aproveitei a presença dos deputados e fomos conversar sobre isso. O que é que aconteceu? Naquele momento, salvo engano, 7 ou 8 pessoas se manifestaram, disseram que tinha interesse. Nós colocamos aquelas pessoas em um ponto ali visível e tal, para falar, para cumprimentar quem estava presente, e fizemos um acordo de que, a partir daquela data, 6 meses depois, faríamos uma pesquisa e o nome que tivesse mais forte seria o pré-candidato, a pré-candidata do grupo, certo? Aquilo aconteceu em meados do mês de abril de 2023. Em outubro, final de outubro, é o prazo dos 6 meses. Durante esse período, eu confesso que fiz 2 pesquisas. Que pesquisa é essa? Pesquisa de opinião pública. Contrata-se uma empresa e essa empresa vem na cidade e faz a pesquisa. Nas 2 pesquisas que eu fiz, havia um empate técnico. Entre quem? Entre Jorge, Léo e Neném. Na época. Diferença de 1, 2 pontos, um empate técnico. Qual a diferença de tempo entre uma e outra? A primeira foi logo na sequência e depois de 60 dias, mais ou menos, eu fiz uma outra. Quando eu vi que estava empate técnico, eu deixei passar o tempo. Passaram mais 3, 4 meses. Aí agora veio o compromisso que Cláudio Cajado tinha feito. O Cajado falou, com 6 meses eu faço uma pesquisa. Bateu-se o período dos 6 meses. Cláudio Cajado, através do partido, do PP, realizou uma pesquisa. Nessa pesquisa, dos nomes que haviam dentro do grupo, Neném tinha tido um destaque, certo? Bom, a diferença era uma diferença considerável em relação aos outros. O que é que aconteceu? Naquele mesmo período, que foi em outubro, né, eu falei, bom, vamos deixar passar uns 30 dias, eu vou fazer uma outra. Por quê? Deixa eu tirar essa contaminação, digamos assim, dessa conversa, eu vou fazer um tira-teima desse negócio. Fizemos uma outra pesquisa e o resultado novamente bateu semelhante ao de Cajado. Ali foi, digamos assim, o final. Por quê? Eu acho, na política não existe documentos para você levar, reconhecer firma e tá ali o papel. Não, existe acordos de cavalheiro. Foi uma conversa, foi discutido, foi alinhado, pronto, chegamos a um consenso, né? A pesquisa bateu, foi aí apresentado então o nome da nossa pré-candidata hoje, Nenenzona. Hoje a gente tem o Jorginho, que é o Jorginho do Jatobá, é vice, né? Candidato a prefeito na chapa do Neto da Pousada, do pré-candidato a prefeito Neto da Pousada, e Léo Ataíde, que é pré-candidato a vereador, hoje vereador também, no grupo do Neto da Pousada. Questionamento do próximo bloco. Qual a situação do grupo em relação ao ex-prefeito Dálvio Leite? Você que está em casa, e como é que você recebeu, quando foi, como foi a saída do Marlon Leite, vice-prefeito, para o grupo do Neto da Pousada? É a indagação de muitos, prefeito. A gente acompanha agora toda a movimentação, um período importante para as eleições. A gente entende que está chegando próximo da convenção, né? O dia da convenção é onde muita coisa acontece. Mas passa para a gente, depois da perca, né, da saída do grupo, da situação do Marlon Leite, que é o vice-prefeito, como é que anda hoje a relação do prefeito ou do seu grupo com o ex-prefeito Dálvio Leite? E vou mais, com a sua filha, Manuela Leite. Mas antes, como você recebeu a saída do
do vice-prefeito Marlon Leite, do grupo de situação. Por onde você soube? Já sabia? Já se imaginava? Vamos lá, Neveldo. Existe um respeito muito grande aí pela pessoa do seu Dalvo Leite. Durante todo esse período, esses 7 anos, eu estaria cometendo uma falha grande se chegasse aqui um programa ao vivo para buscar alguma palavra, né, que não fosse de agradecimento pela parceria e pelo apoio que nós recebemos. E continuamos recebendo. É claro que o vice-prefeito Marlon ele é livre, vivemos em um Estado democrático e ele seguiu o caminho que ele tem como melhor, certo? Mas o grupo continua conosco. Né? Em relação ao senhor Dálvio, a posição dele... Como foi que você recebeu a notícia antes de falar de Dálvio? Pelo vídeo. Alguém você recebeu, me encaminhou então você soube através do vídeo? Eu soube... Através da internet. Até então você não tinha recebido. Não, a conversa já existia nos bastidores e tal, mas o vídeo mesmo, a decisão eu soube pelo WhatsApp. Me encaminharam e eu assisti parte do vídeo ali e soube pelo WhatsApp. Dálvio Leite, vamos lá. Dálvio Leite, a decisão que ele disse a mim, né, a resposta dele em relação a essa questão do vice, porque assim, vamos lá. Desde 2016, que foi a nossa primeira eleição, nós fizemos ali um acordo de que a vice pertencia a seu Dálvio, certo? Pertencia ao grupo de Dálvio. E naquele momento, o nome que estava pronto para representá-lo era o nome de Marlon, certo? Mas a vice sempre foi da liderança Dálvio Leite, né, durante esse período. E aí o que é que acontece? 2020, repetimos, a casadinha foi repetida, e até o momento de quando o Marlon postou o vídeo, até aquele momento ainda se considerava, né, a possibilidade de um vice ligado à família Leite. Né? Por quê? Seria muito falso da minha parte sair por aí procurando um nome para vice. Sair conversando com as pessoas de um nome para vice, já que havia, nas 2 últimas eleições, esse combinado, certo? Então, a partir daquele dia foi que abriu as portas para a gente observar de comunidade, observar do comércio, de outras esferas da nossa sociedade, alguém que pudesse substituir ali na cadeira de vice, certo? Mas a relação com o seu Dálvio, que foi a pergunta, não tem um problema nenhum, né? Nós já nos falamos em algum momento pelo Zap, pós isso aí, né, pós essa questão. Em relação a Manuela, muito menos. Né? Inclusive, a posição política, quem tem que declarar é ela, né? Não sou eu, mas assim, eu sei que existe um laço de amizade entre ela e a nossa pré-candidata, Neném. Né? A posição política, eu não tenho como lhe responder, mas o que há de certo o vice-prefeito tomou o caminho dele, e até o momento a informação que eu tenho é que os demais da casa, digamos assim, da família mais próxima, se consideram no ponto de neutralidade em relação. Mas outros da família não, tem se declarado. Né? Tio, primo, sobrinho e tal, tem se declarado. Já que você falou nessa questão que agora, né, abriu espaço para procura, para busca de um vice, tem um áudio aí que está circulando, que é do Vinícius. Né? Não tem como não falar do áudio. Eu sei que você que está em casa quer entender que negócio é esse. Está vindo o vice. Já acharam o vice? É o assunto da rede social, tanto da oposição quanto da situação. Quem é da oposição, cadê o vice que não tem ainda? Né? Quem é da situação, está todo mundo nesta busca. Já tem o nome do vice? Vamos lá, Nerisvaldo. Vamos lá. Aproveita o momento para a gente entender o áudio. Vamos lá. Pensando friamente, o vice, ele tem o papel de compor e formar o conjunto. O vice, ele é uma pessoa que completa. Por exemplo, vou pegar aqui a minha gestão. Fábio veio da área empresarial, enquanto Marlon representava a área política. Uma coisa se casou com a outra. E aconteceu nos 2 mandatos. Então, a figura do vice, ele não pode ser um nome só por ser. Ele tem que representar. Então vai representar o comércio, prefeito. Estou aqui para perguntar. Eu estou para perguntar. Ou alguma sociedade, ou algum grupo da sociedade, enfim. Mas o que é que acontece? Talvez a inexperiência da oposição de nascer com a chapa pronta está causando esse burburinho em torno do vice. Por quê? O vice, ele tem que ser analisado com cuidado. Ele tem que agrupar. Você está achando que a oposição não analisou com cuidado o vice? Eu estou aqui para perguntar. Eu acredito que foi na pressão, pelo que a gente observa, entendeu? Foi mais pressionado do que discutido.
Isso não sou eu que estou falando baseado em algo da minha cabeça. É baseado, eu estou na rua, apesar de nem todos me verem, mas eu escuto as pessoas, né? E a gente percebe isso. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. A mim não cabe esse julgamento. Mas, raciocina comigo, se uma das dificuldades que são impostas aí, que foram impostas pela população de Fábio em relação ao governo, né, em relação à posição de Fábio não ter votado com o governo e tal, como que uma chapa, né, do Partido Comunista do Brasil, uma chapa de extrema esquerda, é composta há meses já por um vice, né, que foi o coordenador, um dos coordenadores da campanha de ACM Neto na nossa cidade. Então, há algo estranho, não era momento. Houve ali, talvez, uma questão mais pessoal, né, mais próxima dos dois, não foi algo discutido de forma partidária. Essa é a minha opinião, certo? E isso fez com que a população viesse para a pressão. Cadê o nosso vice? Cadê o nosso vice? Cadê isso? O outro lado não tem vice, mas, na verdade, a convenção é no dia 4 de agosto, até a data de 6 de agosto, é o prazo máximo, né? Então, o que é que acontece? Até essa data, é espaço para ter o vice. É claro que nós não vamos aguardar até o apagar das luzes. Mas, respondendo a tua pergunta, Nerisvaldo, o vice, ele depende de critérios, ele depende de análise. Não é simplesmente a gente escolher um nome e está aí. Até porque, num processo democrático que a gente instituiu, né, que nós instituímos em nosso grupo, não dá para ser um vice diretamente dentro do grupo, né, para ter aquela forma de dizer, poxa, o mesmo grupo escolheu aqui a cabeça de chapa e escolheu o vice. Não, o vice ele tem que agrupar, ele tem que ter ideias para juntar as nossas ideias. Você já tem esse vice a 7 chaves? Não. O que existe hoje é um leque com conversas muito francas, entendeu? Eu não jogo o time da promessa leviana, são conversas francas, colocado na mesa, discutido, dialogado. Existem nomes que se propõem, nomes que seriam excelentes nomes, mas tem questões partidárias que impedem de participar do processo. Existem nomes que não se sentem seguros, mas têm a vontade. Então, nós estamos temos esse leque e estamos chegando ao final dessa discussão. Certo? Mas, com certeza, antes da nossa convenção, será apresentado. Teremos aí um momento de apresentação da chapa completa que vai concorrer às eleições. Quem estará certo ou errado, a gente vai ter lá para... Será que o prefeito já tem uma preferência oculta? Não. O que existe é uma forma técnica mesmo de escolha, entendeu? Fábio, eu não canso de agradecer a confiança que eu tive de me tornar prefeito e de ser reeleito pela população da minha cidade, da cidade que eu tanto amo. Sou grato eternamente por isso. E eu acredito que o que nós construímos foi um alicerce de democracia, um alicerce de trazer segurança em diversos sentidos para as pessoas, e isso não pode ser quebrado. Então, a discussão da política tem que continuar. Não é o coronelismo, ele não pode voltar. Então, o vice, ele precisa vir em uma situação que agrega, mas que tem uma opinião, que faça parte ali do grupo, por questões democráticas também, entendeu? Então, não existe ainda essa coisa do vice que é meu amigo, que eu quero que seja aquele vice. Não existe. Muito bem, 16h30 do domingo de eleição, a gente vai ter a certeza, né, se a escolha antes ou depois, qual é que a magia, qual deu certo. Aí a gente vai entender isso. Ananda, vamos para a pergunta do Renato Ferreira. Está com a gente acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Maravilha. O Renato Ferreira pergunta: senhor prefeito, gostaria que esclarecesse a população sobre os motivos pelos quais o senhor não realizou concurso público no município durante esse tempo, né, de mandato. Não realizei? Nós realizamos concurso público. Isso foi no primeiro mandato? Foi no final do primeiro mandato. E no segundo mandato? Pronto, vamos aproveitar a pergunta do ouvinte. O concurso público de Ceabra, ele foi realizado. Concurso, como que funciona o concurso? Existe vagas reais e existe vagas de substituição. Cadastro reserva. A vaga de substituição, por um professor que está encostado, que teve um problema de saúde, eu vou falar professor porque é onde tem... digamos assim, o maior espaço de vagas, a maior oferta do município. Então, o que é que acontece? Essas vagas
né, elas precisam ser criteriosamente estudadas e analisadas. Eu não posso abrir um concurso e a pessoa está lá efetivo, voltou todos para a sala e sobrou professor efetivo. Não posso. Estou dando a situação de professor. Em 2000 e... não me recordo se foi 19, se foi 18 ou 20, não me recordo exatamente quando foi feito o concurso. 4 anos venceu, nós estamos em 24, foi 20 que foi realizado o concurso. Foi na transição do primeiro para o segundo mandato. O que é que acontecia? Naquela época, quem é ceabrense, quem viveu a época, sabe das dificuldades que nós tínhamos com a Câmara de Vereadores, né? A luta que era. Naquele período, nós tínhamos ali uma necessidade muito grande de fazermos o concurso. E não tínhamos possibilidade de aprovar novas vagas. Porque como é que funciona? Precisa um projeto de lei para a Câmara, aprova as vagas para depois você abrir um edital de concurso. Como a Câmara, naquele período, funcionava poder executivo, legislativo e, no centro, o poder judiciário. Certo? As decisões, os projetos de lei, para serem aprovados, precisava passar pelo judiciário. A dificuldade era tamanha que a situação era essa. Então, o que é que acontece? Naquele período, nós, por sabermos disso, por vermos a dificuldade, que a coisa não ia fluir num novo projeto de lei, nós pegamos a lei que havia do concurso anterior, com as vagas que já existiam naquela lei, e abrimos um processo. Certo? E ali foi feito o concurso, as pessoas foram nomeadas. Durante a pandemia, não havia necessidade de convocar mais funcionários, né, para esses cargos ali do concurso, e o concurso ele venceu em janeiro desse ano. Aquele período de 2 mais 2 anos, né, ele venceu em janeiro desse ano. O que é que nós fizemos? Nós buscamos amparo jurídico e prorrogamos esse concurso por mais 2, porque ele ficou travado 2 anos. Então, o concurso hoje está ativo. Né? O concurso que aconteceu lá em 2020, ele está ativo. Agora, no final de mandato, eu acho que não é momento para... No final, igual estamos hoje, que não estou brigando por uma reeleição, então é sucessão, eu acho que não é momento para abertura de concurso. Por que que eu digo isso? Porque essa reformulação de rede, de funcionários, isso independente de ser alguém eleito por Fábio ou pela oposição, entendeu? Eu acho que é uma nova administração que quem chegar, quem vier depois, a partir de janeiro, ele tem toda a condição de ver a administração e falar, poxa, eu vou seguir por esse caminho, dá para eu enxugar dessa forma. Não quer dizer que isso vai, né, alterar as questões da cidade, mas cada um vai tendo suas características. Então, assim, possa ser que aconteça concurso ainda nesse período, não sei se a lei permite, possa ser que haja uma necessidade, pode, mas naturalmente é algo que deve acontecer de janeiro, de fevereiro, do ano que vem em diante. Em resumo, no caso, nós fizemos. Está válido. Quem não foi nomeado ainda tem as chances ainda de ser tem a nomeado possibilidade. até o final de 2024, é isso? Tem. Até o final Não, ele está valendo até 2025. Até 2025. Muito bem, vamos para a indagação dos professores. Agradecer ao Renato Ferreira, que está participando com a gente do Jornal do Deixa eu Meio-Dia. lembrar aqui, Nelis, as perguntas da caixinha lá do Instagram, que já foram respondidas. Fica à vontade, fica à vontade. Sobre o concurso público, Lopes Felipe fez a pergunta, né? Foi respondida agora. Sobre o vice, a Lei Nonata também colocou lá, já foi respondida a pergunta. Igor Oliveira também falou da saída, né, de Marlon Leite, já foi também respondida a pergunta. Muito bem. Tem mais algum recado aí? Se tiver, fica à vontade, pessoal da caixinha, né, que participou com a gente. O nosso muito obrigado. Não. Vamos seguindo aí. Já foi, né? Vamos Todos seguindo. da caixinha, muito obrigado que participaram com a gente. Vamos lá, então, a indagação dos professores, que a gente pula para o canil depois. Pronto. Então, o professor representou, né, o coletivo, né, de professores estão falando com relação a isso, e é uma pergunta compridinha, mas que contextualiza um pouquinho. Então, ele pergunta, no final desse ano, o senhor encaminhou para a Câmara o projeto 04/2024, autorizando o rateio dos precatórios, do Fundef. Aí, nesse projeto, segundo, né, os professores, o senhor vai cobrar o imposto de renda, o senhor, nesse projeto, informa que vai ser cobrado imposto de renda e os juros não entrariam nesses valores que seriam devidos aos professores. Uma parte considerável dos professores não concorda com isso, né, porque justamente pela jurisprudência que decidiu do Supremo Tribunal Federal que seria pago os juros e tudo. Então, foi realizada uma reunião com a Comissão de Educação da Câmara, não é isso? E nesse momento foi apresentado por esse coletivo e pela a direção da APLB toda essa situação, não foi para o senhor, não é isso? Então,
Mesmo com essa sugestão da Câmara sobre a alteração no projeto de lei, segundo os professores, a Prefeitura não se manifestou mais publicamente sobre o rateio e, segundo eles, que já está na conta. Já foi pago? Já foi pago, não foi? Já foi pago. Vamos lá. São várias parcelas, né? Só lembrando, gente, a pergunta ela é bem extensa. A pergunta é por isso que eu tô toda hora Eu tô me interrompendo. sentindo aqui fazendo a prova do Enem. Vamos lá, vamos. Sabe por quê? Porque foi uma pergunta vindo dos professores, então já é... Mas não tem pegadinha, não. Tá certo. Então, segundo esse mesmo coletivo, a PLB Sindicato está mobilizando parte significativa da categoria para cobrar esses honorários advocatícios de 15% sobre os juros do recurso, por conta deles terem que entrar com pedido judicial para o pagamento dos juros e não dedução do imposto de renda. Por que a Prefeitura não abre o espaço democrático para discutir sobre a forma de pagamento desses recursos através de audiência pública? Essa é a primeira pergunta. Por que não aproveitar o espaço da Comissão de Educação da Câmara? É justo que advogados que não são funcionários da Prefeitura, que não têm direito ao precatório, recebam 15% de uma verba tão significativa? Porque a Prefeitura não divulga os valores exatos do precatório, valor principal e juros. Essas estão todas interligadas, né? Isso é do coletivo de professores, segundo eles, contra um golpe dos precatórios. É assim que eles chamam. Vamos lá. Essa questão de precatórios é uma conversa antiga. Eu vou aqui separar em dois blocos, que na verdade foram duas parcelas, certo? A primeira parcela, lá em 2016, na época que nós estávamos construindo ali o plano de governo, né, essa discussão, os professores vieram, apresentaram uma situação que eu desconhecia naquele momento, de um valor que o município receberia de precatórios e, no plano de governo, naquele momento da construção, me apresentaram isso, que tinha cidades que o prefeito pagava, tinha cidades que não pagavam, e eles queriam ouvir de mim o compromisso que ia pagar os precatórios. Isso lá em 2016. Pronto. Naquele momento, né, sem jurídico me orientando, sem nada, eu disse, vou pagar. Tenho a certeza que vou pagar. Em 2018, salvo engano, recebemos 42 milhões, 38 milhões, não me recordo, porque teve um valor que ficou bloqueado, mas foram muitos milhões. Recebemos esse dinheiro. E aí começou a discussão. Esse dinheiro eu posso pagar, o advogado não pode, o outro não. Começou a discussão, certo? Eu, né, recebi, de fato, a orientação de falar, olha, esse recurso é do município, o município investe da forma que achar que deve, não tem obrigação nenhuma de pagar. Eu estou dizendo um recurso que caiu em 2018. São duas parcelas. Existe essa situação de 2018 e a situação de agora. E começou a discussão. E meu discurso sempre foi o seguinte, minha fala sempre foi a seguinte, se houver condição jurídica, se houver legalidade para fazer o pagamento, nós vamos fazer o pagamento. E nós começamos a buscar essa legalidade. De que forma? A PLB, através da questão da justiça, o município junto, dizendo que tinha interesse. Tentamos fazer esse acordo na justiça. O juiz falou, não, eu não aceito porque o professor não tem direito. E mesmo assim a gente continuou na luta. E resultado de tudo isso. Quando chegou em 2022, o jurídico do município encontrou a brecha para atender o meu pedido de cumprir a minha palavra. De forma líquida, eu não estou falando com os impostos foram deduzidos, não. De forma líquida, foram pagos mais de 12 milhões de reais. Foram rateados mais de 12 milhões de reais. Esse dinheiro foi rateado entre os professores que atendiam lá as regras. O município de Ceabra ganhou muito com esse rateio desse dinheiro, porque certamente circulou em nosso comércio. Então foi pago 12 milhões de reais, né, líquidos. O valor bruto, não me recordo se 18 milhões talvez, porque aí vem as deduções, 16, não me recordo, mas nós pagamos 12 milhões de reais, foi o valor líquido. Passou mais um pouco, eu achando que estava livre dessa conversa de precatório, vem uma segunda parcela. As informações de valores são informações públicas. Estão disponíveis. Eu posso ver com o jurídico assim que sair para a gente fazer uma publicação de quanto é o principal, multa e juro, mas é informação pública. Eu não tenho como, não estava com a pergunta na mão, não tenho como pegar aqui agora e dizer onde é que fica, mas é informação pública. Chegou ao município 4, 5 milhões de reais da segunda parcela. Certo? Nessa segunda já existe uma lei dizendo como que tem que ser feito o rateio. Eu estou falando do município.
Estado é uma situação que resolve com o governo do Estado. Né? Professor ligado ao Estado é outra história. Mas do município, assim que nós recebemos o recurso, nós já tínhamos uma discussão de lei, de como é que faríamos esse pagamento. Isso trabalhando, foram 4 anos de conversa. A gente já tinha a discussão de lei. Pegamos o projeto e encaminhamos à Câmara. Só que aí agora no projeto começou-se as discussões que já tinham sido feitas. Quer dizer, no passado essas discussões se viram, mas no presente aquilo já era pouco. Então começou de novo as discussões. Só que assim, da mesma forma que nós, no passado, eu fui além do que a lei me exigiu. Nessa, eu vou no limite da lei. No passado, eu cumpri uma promessa que eu tinha feito. Fui lá e honrei. Honrei minha palavra. Foi pago da forma que nós combinamos. Honrei. Porque um dos grandes medos que eu tinha era de pagar e a justiça vir me cobrar. Por eu ter pago algo que não deveria. Então, enquanto nós não encontramos o meio legal de fazermos o pagamento, nós ficamos na discussão. O dinheiro guardado, esse dinheiro, ele nunca foi bloqueado pela justiça um único dia. Tinha lá o dinheiro no município pronto para ser investido, onde a caneta do prefeito acreditava que devia. Mas não foi investido. Era um dinheiro que estava seguro, assegurado por nós, não foi por justiça, não. Essa segunda parcela está o jurídico do município tratando da forma legal. O que é permitido, o que é que se pode fazer, é dessa forma que vai ser feito. É dessa forma. Em relação à forma que o governo do Estado, na parte estadual, está fazendo, não é tão diferente do projeto. Talvez o nosso projeto seja até mais, agracie até mais. Agora, a resposta sobre acha justo eu entendi, acha justo a questão do advogado e tal. Olha, em momento nenhum foi dito que precisa de advogado para se resolver alguma coisa. Agora, cada um tem o direito de dividir o dinheiro dele com quem achar que deve. Eu quero um advogado eu vou pagar alguém para resolver essa situação. É a vontade da pessoa. Prefeito, entendeu? Mas uma das perguntas é por que não faz uma nova audiência pública com os interessados, né? Para se discutir, existe essa possibilidade? Tratar sobre o assunto? Olha, a questão jurídica do município, né, a questão política, digamos assim, no momento desse, que tudo vira questão de eleição, o prefeito possivelmente não fará parte, não por descuido ou por não interessar no assunto, entendeu? Mas o jurídico do município pode ser marcada, se houver possibilidade para amanhã, do jurídico ir lá, de discutir leis, porque assim, as leis, eu não tenho, minha formação é contábil, eu não vou discutir lei, quem discute lei é jurídico. Esse contato entre as pessoas ligadas ao sindicato, juntamente com o jurídico, nós nunca fechamos a porta para discussão. Pode ser feito aí 10, 15, 20 reuniões, não tem dificuldade nenhuma. A discussão sempre esteve aberta. Agora, precisa convencer o jurídico de que está certo, entendeu? Aqui está errado, a lei federal diz que tem que fazer dessa forma e o município está fazendo errado. Deixa eu aproveitar aqui, aproveitar a fala, meu microfone está ligado, Fernando Monteiro está pulando aqui, ele falou que não tem impedimento jurídico, existe falta de vontade política. Então, eu aproveito você para a oportunidade. Olha, se for o Fernando Monteiro, que eu conheço porque eu só sei de um nome desse, ele não é funcionário do município, ele é funcionário do Estado. Então, assim, eu acho que a parte de precatório do Estado tem que ser resolvida com o governo do Estado da Bahia. Certo? Em relação ao município, o que o jurídico que vai me defender pós-eleição, pós-mandato, em relação às questões do município, fazem as orientações e eu tenho por obrigação seguir o que for orientado, certo? Essa questão eu acho que pega jurídico com jurídico, da forma que sempre foi feito. Na vontade política, eu sempre coloquei a questão de fazer o pagamento. Eu nunca cheguei para o jurídico e disse, olha, eu não quero pagar, acho um jeito de não pagar. Isso nunca saiu da minha boca. Agora, quanto vai ser pago? De que forma vai ser pago? Essa discussão é jurídica, não é política, entendeu? E aí eu estou de braços abertos para acatar o que vierem, né, o que vier para que se tome a decisão. Mas vamos lá, falar sobre o canil, Ananda. A pergunta é qual é a situação atual do canil e se é verdade uma notícia que saiu que as obras podem ser recomeçadas, as obras do canil, no abatedouro.
Certo. Porque já foi começadas as obras do canil, acompanhei as Certo. fotos. Vamos E está lá. chegando informação para a gente ontem, né? A gente teve um ouvinte falando Sim. da possibilidade do abatedouro se transformar no canil. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui resumir de uma forma que fique bem de forma compreensiva, né? O que acontece? Nós iniciamos uma obra, fizemos um projeto, inclusive Piatã foi uma cidade de referência, nós estivemos, nossos técnicos, na verdade, foram a Piatã dar uma olhada, né? E teve uma outra cidade que eu não me recordo, para olhar qual é a situação, como que funciona o canil. Resultado, pegamos o projeto, construímos, a parte de engenharia veio, o terreno que nós iniciamos é um espaço que fica entre o cemitério novo e o estádio, né, o estádio lá na Boa Vista. Por que aquele espaço? Porque é um espaço que não tem vizinho, né, um espaço isolado, então seria algo, não ia incomodar, exatamente, escolhemos esse local. Quando nós começamos a obra, o Ministério Público, os técnicos, convidaram ali os técnicos da Prefeitura para uma discussão. Não houve nada além de conversas naquele momento. Mostrando o seguinte, Ceabra tem 46 mil habitantes. Com ou sem um canil dessa forma, Ceabra está errado do mesmo jeito. Você não pode construir um canil em Ceabra. Ceabra, de acordo com a legislação, está aqui a forma da lei e tal, Ceabra precisa de um centro de zoonose. O canil está fora de cogitação. Você vai ser punido por construir dessa forma. Quando nós fomos em busca do que é um centro de zoonose, vamos lá. Um centro de zoonose é algo para se tratar de todo e qualquer animal. Não simplesmente cachorro, né? O canil, o gato, né? O gatil. É para tratar de qualquer tipo de animal. Por exemplo, tem um cavalo doente. O centro de zoonose tem que fazer o estudo e análise do que é aquilo. Tem um boi doente, um bode doente, um porco. Então tem que ser um espaço que comporte desde esses animais de grande porte até animais de pequeno porte. Por exemplo, alguém achou uma ave morta ali no meio do mato. Alguém viu lá um bicho morto. Centro de zoonose vai fazer o estudo do que levou à morte daquele pássaro. Então não é uma estrutura de simplesmente ter um lugarzinho para guardar e castrar lá o cachorro e deixar o cachorro. É uma estrutura grande. Por isso começou-se a discussão do abatedouro, porque precisa ter curral, precisa ter espaço para o cavalo, então, a pocilga. Essa conversa é real. Naquele momento que fomos informados do centro de zoonose, nós buscamos o que dentro do município está em uma condição que tem capacidade de receber algo dessa estrutura. E o único espaço que tinha essa condição já estava pronto, que era o abatedouro. Fomos ao Ministério, né, para buscarmos ali o caminho, já que uma situação e outra são distintas, são diferentes, porém tratam de animais. Então, por isso chegou nessa conversa do abatedouro. Estamos aguardando a liberação disso para seguir. Então, assim, é óbvio que aquela estrutura ela pode ter uma série de outras finalidades. Para o abatedouro, nós já abrimos licitação 3 vezes, porque o município não tem como gerir. A prefeitura não tem como administrar. Precisa terceirizar aquele negócio. E as pessoas vencem a licitação, chegam, né, observam o espaço, começam a movimentar, depois eles entregam. Não tem condição de tocar. A obra, na época, ela demorou 10 anos, sei lá, para ser construída. Então, a coisa foi mudando, foi vindo coisas mais modernas. Então, além de tudo, é um espaço obsoleto, entendeu? Para o que se é exigido hoje. E aí vem a conversa do canil, mas não é canil, é centro de zoonose, que depende de médicos veterinários, veterinários, que depende de uma série de profissionais. Então, não é se fosse simplesmente fazer um canil semelhante a Piatã, pode ter certeza que há 6 meses de quando começou a obra, estaria o negócio já andando, com menos de 1 ano já estaria funcionando. O canil de Piatã é um pouquinho diferente, né? Porque o canil de Piatã não é um local de abrigo de cachorro. O canil de Piatã é um local para que para que os animais fiquem após a castração. Então, eles não moram ali. Eles são castrados nas diversas campanhas que eles fazem, deixam os cachorros ali, se recuperam, eles voltam para os locais de origem, e a questão lá é não proliferar
porque era o que acontecia lá, muito cachorro, e é o que eu acho que é a grande reclamação aqui também, muito cachorro, ataque, os cachorros que vão para a pista. Sim, nós fizemos um processo licitatório, até Piatã, a gente sempre observa essa questão de animais, que é referência de fato. Trouxemos o castramóvel, fizemos a cirurgia de animais, mas o município, aqui dentro do município, através de clínicas veterinárias, nunca parou de castrar. A diferença é que o castramóvel, ele cria uma ação, né? Você vem de uma vez ali e faz uma série. Mas nós temos licitação válida, inclusive, entendeu? É feito em uma empresa, numa clínica veterinária aqui em Ceabra. Mas está saindo, então, as castrações estão acontecendo. Estão acontecendo. Até então, só que não é em forma... Só foram feitos 5 castrações. Não, é porque assim, infelizmente, a politicagem, ela existe em vários meios. Eu não tenho aqui os números nesse momento. Os números eram esse de Ananda também. Não, a gente tem havia uma licitação na época que veio o castramóvel, existia uma licitação ali que eram 5 meses. Todo mês fazia 5. Só que de lá para cá já foi renovada essa licitação. A quantidade, salvo engano, é 5 dias que tem a capacidade de fazer. Eu não tenho essa informação aqui, né, até porque não tive acesso à pergunta, mas através de nota a gente pode informar qual é a nossa capacidade de fazer castração, entendeu? Porque, assim, existe grupos, né, de defensores e tal, que não se falam entre si, eu não entendo muito essa questão, mas é algo que eu não vou aqui colocar panos quentes também não, entendeu? Eu acho que o caminho é esse, né? Infelizmente, antigamente se usavam diversos outros meios para eliminar animais, né? Não havia essa conscientização que existe hoje e graças a Deus que isso foi abolido, né, da nossa sociedade, né? Não existe mais esses caminhos, porém, eu não estou aqui para dizer que não é visível essa dificuldade que Ceabra e outras cidades têm em relação aos animais, certo? Mas, respondendo à questão do abatedouro, do canil, Isso, do canil do abatedouro. Nós tivemos essa dificuldade, né, lá no início da construção do canil, e, de fato, existe essa conversa do abatedouro, mas não é para canil. De repente, a pessoa olha e fala, poxa, aquilo é um espaço tão grande, vai desperdiçar com isso. Não é para o tamanho. Um senhorzinho, o seu João, lá na roça, o boi dele ficou doente. É o centro zoonose que vai lá analisar o que foi que aconteceu com o boi de seu João. E zoonose também cuida das doenças que passam dos animais para o as ser pessoas, humano. das pessoas. É uma coisa complexa. É mais complexo. É complexo, entendeu? Mas então, é interessante assim, que esteja nesse processo mesmo, né? E que as pessoas entendam que ainda é uma coisa maior. Mas lembrando que existe uma questão imediata a questão que da precisa ser castração. resolvida. Perfeito, então. Perfeito. A gente vai aguardar a nota nessa questão da castração, até para a gente ser justo. eu vou pedir, eu vou com a solicitar. informação. E a gente pode Entendeu? Eu sei que há pouco tempo eu questionei isso, né? Porque tem essa conversa de 5 meses. Eu falei, continua 5 meses? Eu falei, não, hoje a capacidade da clínica ela chega a 5 dias, se for, porque depende. Porque assim, é só castrar? Não, tem que fazer os exames laboratoriais do animal, né? Medicamento. Tem uma série de coisas ali em torno que você não pode sair pegando cachorro na rua de qualquer jeito, né? Tem que ter a condição. E muitos que são levados, na hora da castração, chega lá, não passa no teste para aquele momento, entendeu? Aí vem a questão do local, para ele ficar ali até, né, que era o canil que nós estávamos fazendo. Prefeito, fala pra gente sobre o SAMU. A gente trouxe a notícia, tem 10 dias, da cidade de Boninal, que foi agraciada com um veículo da SAMU. E a gente tem essa indagação, porque Ceabra, quando começou a construção, quando deu início às obras, né, do SAMU, foi uma comemoração da sociedade. Só que hoje muitos passam ali, de frente àquele espaço, e bate uma tristeza, porque a gente vê que está tudo pronto e a gente não tem perspectiva do SAMU. O que é que acontece com o SAMU? Vamos lá. Boa pergunta. Eu vou devolver essa sei pergunta dizer, então. pelo seguinte, olha, o SAMU, nós recebemos em uma situação de que já havia ali processo de licitação, mas não havia obra. Nós só demos continuidade. Havia algumas situações, desde a dificuldade para a linha telefônica, porque era uma forma que não acontecia mais, a operadora não liberava mais daquela forma. Enfim, foi uma série de coisas, do equipamento e tal, porque aqui em Ceabra é a central do SAMU. Isso significa que toda a Chapada Diamantina, partindo de Itaberaba, a central será Ceabra. Boninal, a central será Ceabra, Palmeiras, Mucugê,
Andaraí, todas as cidades dessa nossa micro-região, a central é SEABRA. São 11 municípios? Não tenho esse número eu exato. acho que sim, né? Nessa micro-região de saúde, eu acho que são 11. Não sei, mas eu acho que no caso do SAMU ultrapassa essa questão. Aí o que é que acontece? Tem cidades que tem ambulância, vai receber ambulância de pequeno porte, outras ambulâncias grandes, né? E resultado, como é que funciona o SAMU? O SAMU não passa na rua e tem um lugar lá para atender as pessoas. O SAMU liga para a central e direciona a ambulância. É assim que funciona. Eu tive essa informação da ambulância que chegou em Boninal, mas, teoricamente, ela vai ficar guardada até o SAMU de SEABRA abrir. Por quê? Porque o SAMU funciona com central. Então, o que é que acontece? A pergunta que eu lhe devolvi é essa. Por que não chegou em SEABRA? Por que não chegou nas outras cidades ainda? Eu não tenho essa resposta. Entendeu? É uma pergunta que o município está fazendo ao Ministério. Porque é algo integrado. Não existe a cidade administrando seu SAMU e pronto. É algo integrado. Existe uma base na cidade A, uma base na B, uma base ali, outra cá e tal, mas a central é uma só. A pessoa de qualquer cidade da região liga para a central e pede, né, a ambulância e a central vai analisar qual a ambulância que vai lá. Essa pergunta foi feita ao Ministério? O que é que você tem de retorno? Não tenho ainda. Não tem retorno ou não fez a pergunta? Não tenho retorno. Até porque o conhecimento dessa pergunta foi essa semana. Então não tenho ainda retorno. Mas, de fato, o SAMU hoje, a única coisa que impede o funcionamento é a chegada das ambulâncias. A parte de equipamentos não está dentro, mas já está guardada. Já temos a parte de equipamento, de mobília, de tudo. Não está lá para não estragar. Mas vai abrir semana que vem. Pronto. Vamos lá e monta, já está tudo pronto. Então é a questão dos veículos mesmo, então. Veículos, são ambulâncias. Perfeito. Já está tudo autorizado, tudo liberado. Já foi feito, inclusive, dentro do programa, dentro do sistema, quais serão os profissionais que irão trabalhar na central e tal. Já foi feito tudo isso. Está aguardando só a liberação dos veículos. Muito bem, tem alguma indagação para a gente, Flávia? É só lembrando que estamos respondendo também a caixinha de perguntas do Instagram, né? Sobre o SAMU, Marcos Santos questionou, e sobre o Canil, Fábio Francisco. Perfeito, então. Ananda, você está com uma indagação. Só que essa indagação que você vai fazer, eu vou deixar ela para o final de ano. Porque é o momento que a gente vai fazer um balanço, então, já que passou a eleição, tudo, aí a gente traz essas indagações para falar da questão de como é a vida de prefeito, aí vai. Fechado assim? Não era essa a minha indagação, então não. Pode fazer a sua indagação. Minha indagação, assim, não sei se... Eu Pode acho ficar à que vontade, cabe ela aqui, assim, você está fechando, Neres? Estou fechando. Você está finalizando? Pode estar finalizando. O mandato ainda não acabou, mas a minha pergunta seria, há alguma coisa que, vindo esses dois processos, né, de mandato, o senhor acha que não conseguiu realizar? E, em paralelo, há alguma coisa que foi realizada que o senhor acha também que não estava previsto, mas que foi feito a mais? Sim. Essa era a pergunta para o final de ano. Então deixe, guarde. Que essa é a pergunta Guarde. do final de ano. Eu imaginei E que se ele seria. não vier? E se ele não vier? Essa é a pergunta de final de ano. Fé em Deus ele vai permitir. Tem que Essa é a aproveitar. pergunta para a gente fazer uma geral, né? Para a gente entender esse... Mas é isso. Pelo menos essa aí eu já levo anotada. Já está guardada aí, então. Já está Que guardada. droga! Tem muitas indagações sobre a UPA, né, Elisócio? UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Eu acho interessante falar um pouco Se sobre. você acha interessante, eu acho interessantíssimo. Porque a gente recebe, aproveitar aqui para a gente fechar, a gente recebe muitos vídeos da UPA, né? Da situação que a UPA se encontra. Perfeito, viu? Perfeita indagação. O que é que acontece com a UPA, prefeito? Muitas fotos da UPA em deterioração. Vamos lá. Talvez nós fizermos o que precisa ser feito na UPA 100%, investe. E aí torna-se um problema estar fazendo a obra. Por quê? A UPA ela atende em média 200 pessoas, 180 pessoas. A nossa UPA ela funciona a todo vapor, 3 vezes mais o atendimento do regional. A verdade é essa. O que é que acontece? Como é que é? Repete. A UPA, em termos de atendimento de urgência e emergência, ela consegue fazer um atendimento o dobro, o triplo do hospital. Em termos de atendimento. Ela consegue, mas ela não faz. Capacidade Não, de ela atendimento. faz. Ela faz. A nossa UPA, ela atende dentro das 24 horas, ela chega a bater 200 atendimentos.
dentro das 24 horas. Ela chega a esse número. Uma UPA tranquila, num dia tranquilo, é 120 pessoas. 120 atendimentos. O que é que acontece? A situação da UPA, ela precisa parar de funcionar, porque nós não temos um outro imóvel que tenha a condição, que tenha a capacidade de atender da forma, uma sala de raio-x da forma que precisa, consultórios, não temos uma outra estrutura nesse padrão para dizer, ó, nós vamos remanejar a UPA para ali, 6 meses, 1 ano e depois a gente volta para cá. Então, o que é que acontece? A UPA, ela foi sempre a manutenção. A porta está soltando, corre lá, resolve o problema daqui, dali e tal. Pagando incêndio. Por quê? Porque a UPA, ela vem no coração da gente desde 2017. Nós tivemos, durante 1 ano, ela trabalhando em capacidade máxima. Porque não tinha regional, não tinha maternidade. Era um caos. Então, a nossa UPA, ela trabalhava, era o hospital. Chegaram a ficar 30 dias internados na UPA. E nesse período para cá, a gente não conseguiu ir lá, num fluxo imenso desse que teve, e modificar de fato. Por quê? Precisa parar. Não tem como mexer sem parar. E o tempo foi passando. Então, o questionamento da parte de estrutura física, esse aí, de fato, a gente é obrigado a reconhecer. Agora, o questionamento em termos do atendimento, porque, veja bem, se o hospital regional tivesse a condição de segurar 90 dias o funcionamento sem a UPA, ela já teria sido reformada há muito tempo. A questão toda é porque nós não temos o que fazer com o povo, com a população, em termos de espaço. Se a gente for construir um espaço para receber essas pessoas, como é que fica o recurso? Não tem a condição. Então, voltando aqui para a resposta. O piso da UPA, por exemplo, chegou no limite. Então, hoje já existe um processo licitatório para aquisição do piso. Vamos fazer um piso da mesma forma que era, que o ideal seria um piso com máquina, né, de concreto e tal, mas nós vamos substituir o que existe lá, né, já está no processo de compra desse piso e vamos separando 2 salas. Essas aqui isola e faz o trabalho. Voltou, terminou, volta para a sala, porque não tem. É um carro andando que não consegue parar. A verdade da UPA é essa, entendeu? Então, assim, a gente foi segurando ali um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, só que chegou a hora que não teve mais o que acontecer. Não tinha mais como... É o que está acontecendo hoje. Não tem mais como segurar com um retoquezinho, com uma coisa, então, porque acabou se estragando de todos os lados, entendeu? A verdade é essa, a gente não está aqui para pôr panos quentes. Eu posso estar sendo ignorante aqui na minha pergunta, eu também não sei como é que é essa relação na questão de município, estado e união. O posto ali próximo teria como? Algumas salas? Há alguma mágica a fazer para isso? Porque senão não vai ter a reforma nunca. Não, mas é isso. Nós chegamos à conclusão que pelo menos o tempo suficiente para colar o piso tem que parar, 1 semana, né? Não dá para fazer um piso de concreto, quebrar 1 mês lá, quebrando tudo, mas o piso, a substituição, esse atendimento aí, ele tem que segurar, tem que, né, melhorar ali, tem que parar, mas em relação à pintura, troca de porta, a gente vai fazendo por partes, não tem como. Faz aquele lado, tá pronto, corre para lá, resolve, vem para o outro e tal. Só que qual é o problema de tudo isso? É um local que as pessoas procuram saúde. E lá vai estar o cheio de tinta, vai estar o cheio de cola, vai estar uma série de questões. Então, o grande problema da UPA é porque a UPA é um carro sem step, sem pneu reserva, certo? Tentei fazer isso com o centro de saúde. Nós discutimos remanejar para o espaço do centro de saúde, o Aloysio Rocha, mas não houve possibilidade, porque o centro de saúde também já é um lugar sufocado de comunidades que ainda não tem PSF, então é atendido no centro. Então, assim, a questão da reforma da UPA basicamente foi espaço, porque o mesmo questionamento que a gente está recebendo por lá ter problemas, se fecha 90 dias para fazer a reforma, o mundo vem abaixo. Então, durante esse tempo, houve épocas que não começam. Por que está começando agora? Porque ano passado, por exemplo, não existia recurso. A gente não tinha condição de fazer, né, a reforma, a adequação. Então, aquela coisa, quando tem água, tem hora que não tem a lata. Quando tem a lata e a água, não tem quem carregue. E por aí vai. Entendeu? Então, as coisas na administração pública nem sempre ocorrem no período que a gente tem a vontade que seja feita. Mas... respondendo a sua pergunta, a gente vai começar dessa forma,
né? Estamos no processo da compra do piso. Alguns outros materiais já foram comprados para as equipes ir entrando e fazendo essa troca de pneu com o veículo andando. É o único jeito. Chegamos numa situação que tem que fazer isso. É complicado. E a questão da BR-242, a gente teve aqui com o superintendente. Como é que anda essa situação, prefeito? Mesma situação. O que é que falta? A última atualização que o deputado Cláudio Cajado me passou sobre isso é que o projeto ele estava em fase final, né? Já tinha aberto o processo licitatório, já tinha um recurso dentro do DENIT para ser destinado à primeira fase da obra, porém não anda. Apesar de cobrarmos, apesar de em toda oportunidade a gente cobrar e tal, mas ainda não saiu. Que era uma obra técnica, né? O projeto é um projeto que deixa a via central, que é a BR-242, livre para os caminhões e constrói-se vias marginais, com pontes, né, de um lado, do outro e tal. Então, no projeto principal tem passagem, tem viaduto para travessia. Então, é um projeto complexo, né? Um dia sai. Eu creio que um dia sai. Mas, assim, essa semana que vem não posso lhe afirmar. Né? Não é recurso do município, não tem intervenção direta do município. Existe apenas uma cobrança e um pedido. Um pedido e uma cobrança. Esse um dia sai é válido também para a Estrada do Velame da Lagoa da Boa Vista? Eu creio que sim. Estrada do Velame e Lagoa da Boa Vista. Foi um Quer dos dizer, Jatobá grandes... e Lagoa da Boa Vista, né? Para ser justo. Jatobá. E lá da Lagoa eu soube que... Gado Bravo, né? Se tornou Gado Bravo. O meu compromisso era até a Lagoa, mas se tornou Gado Bravo. Isso foi um dos grandes problemas. Eu me senti imensamente humilhado com a quantidade de vezes que eu fui em Salvador lutar, brigar, espernear. Não tem como não ser grosso às vezes, porque você bate na mesma porta repetidas vezes. Chega um momento que você cansa daquilo. E lutei incansavelmente, investi recursos do município para cumprir o acordo da forma que haviam combinado, né? A Câmara fez as devidas devoluções de acordo com o combinado e não foi cumprido. Infelizmente não foi. Eu creio, né, e quero acreditar que tem a possibilidade de ser feito ainda, né, que tem a possibilidade de chegar, e pode ter certeza, Nerisvaldo. Se esse dia chegar dentro do mandato de Fábio, eu sou o primeiro a agradecer, entendeu? Eu não tenho mágoas pessoais, minha questão é administrativa. E, administrativamente, acontecendo o que foi combinado de acontecer, que é o asfalto, pode ter certeza. Eu sou o primeiro a fazer aquele vídeo selfie, que não é discutindo com a população, mas chega em todos os cantos, né? Vou lá gravar e vou agradecer e parabenizar pela obra. De coração aberto, pode ter certeza. Muito bem. Agora sim, a gente fica por aqui, agradecer a Nanda por ter me ajudado aqui na mesa, Flávia que está aqui também, ao pessoal que está ali na produção, Vini que já está daquele jeito, Daiane, João, ou Joãos, né, no plural, que está por ali também nos ajudando, Juliana, a você que está em casa, o nosso muito obrigado, a Paloma que está lá na rádio também, o pessoal da Ágio Seabra, né, parceira da gente, já estamos juntos aí para as eleições 2024, né? Liberou aqui um parceiro para estar com a gente, né? Auxiliando e sempre à disposição. Graças a Deus não precisamos utilizá-lo. Cosme, agradecer ao Cosme. E Daiane de novo, né? Agradecer a Daiane também de novo. Já tinha agradecido, não esqueci não. E agradecer ao prefeito, obrigado mais uma vez pela participação. Pronto. E a gente conta aí no final do ano para mais um papo. Ok. Eu que agradeço. Vou mudar a pergunta, viu? Vai mudar, Claro. É igual o professor quando aplica a prova na turma e vai lá e modifica. Já passei por isso. Eu quero, Nerisvaldo, agradecer, me colocar à disposição sempre que houver a necessidade. Né? Estou presente, estarei assim convidado. Agradecer aqui em nome da Chapada News, 9FM. E dizer, Nerisvaldo, que o sentimento que eu tenho, antecipando a sua questão, é de que nós vamos entregar uma cidade muito melhor do que a que recebemos, certo? É uma cidade, eu ouvi de um cidadão, de um senhorzinho, a gente lá falando, e eu acho que ele já estava querendo ir embora, era tarde já, e ele falou, prefeito, é melhor dizer, alguém colocar o que piorou em Seabra, porque o que melhorou a gente não vai embora mais não. Então assim, é esse o sentimento. Em todas as áreas nós buscamos sempre melhorar alguma coisa, houve avanços, né, desde saúde, de qualidade de vida, de segurança, que não passa diretamente pelo município, mas a forma que o prefeito trata essas questões interferem,
ajudam ou atrapalham o serviço, e nós, graças a Deus, sempre contribuímos com isso. E aí, resultado, tenho essa certeza de que estamos entregando uma cidade muito melhor. Não fizemos tudo, é claro, fizemos muito mais em determinadas áreas que não havia previsão e a gente conseguiu avançar, mas a certeza que nós temos é que melhoramos a nossa cidade, e quero acreditar que retrocesso nunca mais.